Na noite de 31 de dezembro de 1999, enquanto o mundo brindava a chegada do novo milênio, milhares de engenheiros, programadores e militares estavam em alerta máximo. No exato momento em que o relógio marcasse 0 horas e 0 minutos, eles acreditavam que tudo poderia acontecer. Aviões poderiam cair, bancos poderiam simplesmente apagar suas dívidas, sistemas militares poderiam disparar alarmes falsos e computadores críticos poderiam travar, levando países inteiros ao caos. Tudo por causa de 2 dígitos. Hoje, você vai entender como um simples erro de programação quase provocou o maior colapso tecnológico da história moderna. O que era o bug do milênio? Por que países inteiros entraram em pânico? Por que tantas pessoas acreditaram que era literalmente o fim? E, principalmente, o que realmente aconteceu quando o relógio virou para o ano 2000? Respire fundo. A história que você vai ouvir agora é real e poderia ter mudado completamente o mundo em que vivemos hoje. Para entender tudo, precisamos voltar para as décadas de 1960, 70 e 80, quando os primeiros computadores comerciais começaram a ser usados em larga escala. Naquela época, a memória era algo extremamente caro. Um simples megabyte custava o equivalente ao preço de um carro zero. Cada dígito, cada caractere, valia dinheiro. Então, para economizar espaço, programadores usaram uma solução simples: representar o ano apenas com 2 números. Por exemplo, 1972, 72, 1985, 85, 1999, 99. Parecia prático, barato e inteligente, até que um problema surgiu. O que aconteceria quando o ano 99 virasse 00? Para nós, seria apenas uma mudança de calendário. Mas para milhões de computadores ao redor do mundo, parecia que o tempo estava voltando 100 anos no passado. Agora imagine, sistemas de bancos calculando juros como se estivessem em 1900, planos de aposentadoria ficando negativos, datas de validade revertendo para um século atrás, software militar ativando protocolos que não deveriam existir, aeronaves perdendo registros de navegação, hospitais com equipamentos que dependiam de datas corretas. E tudo isso poderia acontecer ao mesmo tempo. O medo se espalhou. Governos começaram a fazer reuniões emergenciais. Empresas investiram bilhões em correções. Pessoas correram aos mercados para estocar comida e água. Fim do mundo. Apagão tecnológico. Colapso global. Essas frases estavam em todo lugar. Era como se todos estivessem aguardando um inimigo invisível. Um inimigo criado por uma decisão pequena, tomada décadas antes. Capítulo 3. A contagem regressiva. E então, a noite de 31 de dezembro de 1999 chegou. Enquanto milhões celebravam, centros de comando ao redor do planeta estavam em completo silêncio. Relógios marcando 23h59, milhares de olhos grudados em telas, o ar pesado, tenso, como se algo estivesse prestes a quebrar. 23h59 e 50, 23h59 e 55, 23h59 e 57, 23h59 e 59. E quando o relógio mudou para o ano 2000, todos esperaram. Segundos que pareceram uma eternidade, mas nada aconteceu, ou pelo menos, nada do que realmente se temia. Quando a meia-noite passou sem explosões, sem apagões e sem aviões despencando do céu, a maior parte das pessoas achou que tudo não passava de um grande exagero. Mas nos bastidores, a história era diferente. Muitos sistemas realmente falharam. Eles não derrubaram o mundo, mas provocaram erros curiosos, estranhos e, em alguns casos, perigosos. Um exemplo aconteceu no Japão. Um trem simplesmente parou. Não houve acidente, mas o sistema de monitoramento travou ao interpretar a data 00. Nos Estados Unidos, milhares de máquinas de cartão de crédito começaram a rejeitar compras porque entendiam que os cartões estavam vencidos desde 1900. Em um hospital australiano, um computador calculou que recém-nascidos tinham 100 anos de idade. E o mais surpreendente, satélites do Pentágono emitiram alertas falsos por alguns segundos, confundindo temporariamente os sistemas que controlavam a comunicação militar. Nenhum desses erros virou desastre, mas foram sinais reais de que o problema existia e que não era apenas paranoia. O que o mundo não sabia, e que muitos só descobriram anos depois, é que o caos não aconteceu por causa de um esforço gigantesco que já estava em andamento desde meados dos anos 90. Governos tinham criado forças-tarefas secretas. Empresas tinham contratado literalmente exércitos de programadores.
A estimativa mais aceita é de que foram gastos entre 300 e 500 bilhões de dólares, corrigindo códigos ao redor do mundo. Corrigir o problema era como desmontar uma bomba relógio com luvas de boxe. Muitos programas antigos, feitos em linguagens como COBOL, eram tão frágeis que mexer em uma linha poderia quebrar tudo. Em alguns casos, ninguém sabia sequer quem tinha escrito o código original. O bug do milênio não foi evitado pela sorte. Foi evitado porque milhares de pessoas trabalharam silenciosamente, por anos, para impedir que ele acontecesse. Nos dias seguintes ao 1º de janeiro de 2000, jornais e programas de TV começaram a zombar da situação. Chamaram o bug do milênio de a maior mentira tecnológica da história. Disseram que nada tinha acontecido, que tudo era exagero, que foi só marketing do medo. Só havia um detalhe. Se o mundo não entrou em colapso, foi justamente porque ele tinha sido evitado. É como se os bombeiros apagassem um incêndio antes que alguém visse o fogo, e depois fossem acusados de ter exagerado porque não tinha nada queimando. O problema nunca foi uma invenção. O problema foi real, profundo e extremamente perigoso. A diferença é que ele foi combatido antes de se tornar uma tragédia. Para entender o que estava em risco, imagine. Se os bancos perdessem dados, milhões de pessoas poderiam acordar sem dinheiro. Se redes elétricas falhassem, cidades inteiras poderiam ficar no escuro. Se sistemas de transporte travassem, metrôs, trens e aeroportos entrariam em caos. Se dispositivos hospitalares apagassem, vidas estariam em perigo. E o mais assustador, em plena Guerra Fria tardia, sistemas militares automatizados dependiam de datas para confirmar ataques e validar códigos. Se eles interpretassem o ano incorretamente, poderiam ativar respostas automáticas. Algo absolutamente catastrófico. Nada disso aconteceu, mas a possibilidade era real o suficiente para que governos tratassem o problema como questão de segurança nacional. Enquanto autoridades tentavam acalmar a população, durante 1999, um fenômeno inesperado começou a crescer: o pânico coletivo. Em vários países, pessoas começaram a estocar mantimentos, geradores a gasolina e até barris de água potável. Algumas cidades dos Estados Unidos registraram aumento na venda de armas. Pastores, líderes religiosos e até apresentadores de TV passaram a afirmar que o bug do milênio seria o sinal do fim dos tempos. Programas de auditório mostravam especialistas debatendo se aviões realmente despencariam do céu quando o relógio virasse. Teóricos da conspiração afirmavam que governos estavam escondendo o verdadeiro risco do público. E gurus tecnológicos apareceram oferecendo livros e cursos que prometiam ensinar como sobreviver ao suposto colapso. A histeria era tão grande que empresas começaram a mudar a forma como operavam. Companhias aéreas programaram voos extras antes da virada do ano para evitar decolar no exato momento da troca para 2000. Alguns hospitais adiaram cirurgias e desligaram equipamentos não essenciais. Até mesmo cassinos de Las Vegas ficaram em alerta, temendo que o sistema de apostas travasse e apagasse milhões de dólares. O medo estava no ar. E quanto mais se falava sobre o risco, maior ele ficava na imaginação das pessoas. Embora a população acreditasse que tudo tinha sido um alarde, o que estava acontecendo nos bastidores era quase cinematográfico. Especialistas foram colocados em salas isoladas, com acesso restrito. Grandes centros de tecnologia, como AT&T, IBM e Microsoft, criaram bunkers de monitoramento, equipados com suprimentos para dias de operação ininterrupta. Em alguns países, agentes de inteligência acompanharam a virada do ano dentro de bases militares subterrâneas. O receio não era apenas tecnológico. Temia-se que grupos criminosos ou inimigos políticos tentassem explorar vulnerabilidades criadas pelo bug. E talvez o mais curioso, programadores aposentados foram chamados às pressas. Eles eram os únicos que ainda sabiam mexer em sistemas escritos em linguagens antigas, usadas em bancos, aeroportos, companhias aéreas e sistemas militares. Esses profissionais, chamados de cowboys do código, trabalharam semanas inteiras sem ver a luz do sol, revisando programas linha por linha. Muitos deles disseram anos depois que aquele período parecia uma corrida contra o apocalipse. E então, chegou a virada. 24 fusos horários. 24 oportunidades para algo dar errado. Tudo começou no Oceano Pacífico, quando as primeiras ilhas da Polinésia entraram no ano 2000. A cada mudança de fuso, equipes ao redor do mundo reportavam: todos os sistemas funcionando,
ou no máximo, erro leve, já corrigido. Mas apesar das notícias tranquilizarem, a tensão aumentava quanto mais o relógio se aproximava dos centros tecnológicos mais importantes do planeta. Quando o Japão virou, todos prenderam a respiração. Nenhum país tinha tantos sistemas digitais integrados quanto eles. E, apesar de pequenos erros, nada crítico ocorreu. Depois veio a Europa, Berlim, Paris, Londres. Em cada cidade, equipes técnicas comemoravam discretamente. E então, os Estados Unidos, Nova York, Washington, Los Angeles. O momento mais temido finalmente passou, e o mundo inteiro respirou aliviado. Depois da virada, os erros começaram a ser catalogados, e eles eram mais numerosos do que a maioria das pessoas imagina. Um sistema de inspeção nuclear na Suécia parou temporariamente. O Serviço de Inteligência Britânico registrou falha em registros de data. Em Delaware, EUA, 150 máquinas de caça-níqueis travaram ao mesmo tempo. No Japão, sensores de usinas elétricas dispararam alarmes sem motivo. E no Reino Unido, pacientes receberam cartas dizendo que tinham 100 anos a mais. Esses erros não causaram destruição, mas mostraram o que poderia ter acontecido se as correções não tivessem sido feitas. A verdade é que o bug do milênio era real. E sem o trabalho de prevenção, nós talvez estivéssemos contando uma história completamente diferente agora. Quando os jornais anunciaram nos primeiros dias de 2000 que nada havia acontecido, a população reagiu com sarcasmo. Piadas surgiram. Revistas diziam que o bug do milênio era o maior susto inútil da história. Muita gente acreditou que tudo não passava de mera histeria. Mas, aos poucos, relatórios de governos, empresas e instituições começaram a vazar. E eles mostravam uma realidade completamente diferente. Milhares de erros haviam sido evitados. Centenas de falhas tinham sido corrigidas antes de se tornarem desastres. E trilhões de dados haviam sido salvos de apagões e corrupções permanentes. A imprensa, que antes zombava do problema, começou a se perguntar: o perigo era real e nós apenas não vimos? A resposta era simples: sim. Segundos estimam que o mundo gastou entre 300 e 500 bilhões de dólares para corrigir o problema, ajustando softwares, reescrevendo códigos, substituindo máquinas e criando equipes de guerra digital. Nunca na história humana houve uma operação dessa escala na área de tecnologia. As empresas que não se prepararam? Algumas sofreram danos irreparáveis. Pequenos bancos tiveram falhas em registros. Companhias elétricas regionais relataram perda temporária de dados. Negócios que dependiam de sistemas antigos perderam acesso a relatórios vitais. Nenhum deles virou manchete. Mas todos eles provaram uma coisa: sem prevenção, o bug do milênio teria sido devastador. Depois do IQ 2000, muitos especialistas levantaram uma teoria intrigante. O bug do milênio foi uma lição para o futuro. O mundo percebeu que dependia perigosamente de computadores que, na época, eram tratados como simples ferramentas. Foi um aviso de que a humanidade caminhava para uma era onde sistemas digitais controlariam tudo: energia, comunicação, transporte, saúde, segurança e até o dinheiro. E se um erro de 2 dígitos quase parou o planeta, o que aconteceria com falhas muito maiores? A maior lição do bug do milênio é simples: a tecnologia é poderosa, mas frágil. E a menor falha pode gerar os maiores impactos. O mundo entendeu que é preciso planejamento, manutenção e preparo constante. E que sistemas críticos não podem ser ignorados. Sem o trabalho silencioso de milhares de especialistas, o mundo teria começado o ano 2000 em completo caos. O mais fascinante dessa história é o IC. E se ninguém tivesse corrigido nada? E se o mundo tivesse ignorado o problema? E se os governos não tivessem agido? O resultado quase certamente seria catastrófico: colapso financeiro, dados corrompidos, bloqueio de energia, falhas militares, hospitais parados e caos social. Mas como a prevenção funcionou, a história terminou como um grande suspiro de alívio. O bug do milênio foi um desastre que nunca aconteceu, justamente porque o mundo inteiro trabalhou para impedir que acontecesse. No fim, o relógio virou. O século mudou. E o mundo acordou igual. Mas só porque milhares de mãos invisíveis lutaram para que tudo continuasse como estava. Talvez o maior perigo do bug do milênio seja justamente esse. Como nada explodiu, muitos acreditam até hoje que jamais houve risco. Mas agora, você sabe a verdade. O maior desastre digital da história foi evitado antes de começar. Obrigado por assistir.
Se quiser mais histórias profundas, misteriosas e cinematográficas como essa, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo capítulo.